Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, já vai deixando seu like para fortalecer o canal, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você não perca mais nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Gente, eu tava parando para refletir sobre aquela frase e que eu acho muito real. As pessoas não gostam quando te deixam para morrer e você não morre. O que isso quer dizer, né? Algumas pessoas, elas te jogam aos lobos, principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos em que você está mais vulnerável. E quando você não desiste, sabe? Quando você não se entrega, as pessoas ficam muito furiosas com isso. Porque elas não estão acostumadas a pessoas disciplinadas, a pessoas consistentes, a pessoas que, independente do que aconteça na vida delas, elas têm esperança de um futuro melhor, têm a esperança de concretizar seus sonhos, porque vocês já perceberam quantas pessoas são amarguradas porque muitas vezes tentaram, tiveram sonhos, foram frustrados e elas não se permitem mais sonhar. Então, quando elas percebem pessoas que sonham, pessoas que também projetam coisas, né? Essas pessoas, elas fazem de tudo para perseguir, elas fazem de tudo para fazer com que você não atinja o seu objetivo, não seja uma pessoa melhor. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, para vocês, continuem, sigam em frente, não olhem para trás, tenham na mente de vocês clareza daquilo que vocês querem e simplesmente vá em frente, sabe? Dia após dia, dando o seu melhor. Gente, a gente dá o nosso melhor 1% a cada dia. Vai existir dias que a gente não vai conseguir dar o nosso melhor, que a gente vai querer ter feito mais, mas tudo bem, a gente fez o que pôde, a gente fez o que a gente deu conta de fazer. Não vale a pena a gente também querer arrancar os nossos cabelos por conta que alguma coisa não saiu como a gente queria, a gente tinha expectativa a respeito de alguma coisa e aquilo não foi da forma como a gente quis. Tá tudo bem, sabe? Só respire, respire profundamente, bote na mente aquilo que você quer realizar, aquele desejo que você quer cumprir, aquele sonho, né? Apresente para Deus o seu sonho, porque a Bíblia diz, né, que se você oferecer a Deus os seus planos, eles darão certo, né? Então peça a Deus que abençoe seus planos, eles darão certo. Eles serão bem-sucedidos, é o que a Bíblia diz. Então é isso, você precisa mentalizar na sua mente aquilo que você deseja, sabe? Eu fiz um vídeo aqui dizendo assim, eu decidi pensar sobre a minha vida em 2026, assim, tipo, o título não tá bem esse, 2026, tá assim, eu resolvi pensar sobre a minha vida, uma coisa assim. Por quê? Porque eu, nesse vídeo, né, eu também falei um pouco a respeito de, de você, assim, pensar nas áreas da sua vida e ter em mente aquilo que você quer, sabe? Sem você voltar atrás. Porque tem pessoas que quando verem você tentando, né, e você ainda não tiver um resultado concreto, vão falar, sabe? Mas, sabe, deixa essas pessoas falarem, né? Falando ou não falando não vai mudar nada na sua vida mesmo, de qualquer forma. No máximo que algumas pessoas querem provocar uma chateação, e é isso que pode causar no máximo na sua vida uma chateação naquele momento. E depois, vida que segue, a pessoa provavelmente vai viver a vida dela e você vai viver a sua. Então, não se deixe paralisar por certos tipos de comentário, por pessoas que querem ver você prostrado, sabe? Tem pessoas que querem ver você prostrado. Te escolheram para ver você prostrado. Então, tem pessoas que elas estão ali, ó, observando você, observando cada passo que você está dando, para ver se você vai desistir, para ver se você vai se prostrar. Então, cada vez que você desiste de fazer algo pelo comentário de alguém, porque alguém tá falando, porque alguém tá te perseguindo, essa pessoa tá rindo de você, sabe? Essa pessoa tá desdenhando de você. E tá comentando provavelmente com outras pessoas que elas sabiam que você ia desistir. Ai, tá vendo? Fulano disse que ia fazer tal coisa, aí já parou. Eu não disse? Fulano não consegue. Fulano não é consistente. Fulano não tem capacidade para isso e tudo mais. E espalha mentiras, né, gente? Olha o quanto que acontece isso, né? Às vezes você é uma pessoa que não incomoda ninguém. Eu dou como exemplo da minha vida, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu não incomodo ninguém. Eu não gosto, sabe, gente, de estar perturbando a vida de ninguém, incomodando ninguém. Eu acho que todo mundo já tem problema demais pra resolver, principalmente aqui no Brasil, né? Cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas pra resolver. Por que que eu vou ficar perseguindo alguém? Porque eu vou ficar perdendo meu tempo indo atrás de alguém pra saber o que essa pessoa tá fazendo, o que deixa de fazer, ou manchando a reputação dessa pessoa pra todo mundo, sabe? Porque tem gente que vive disso. Tem gente que vive pra manchar a reputação dos outros, sabe? Então, assim, como eu tô dizendo, existe muita gente amargurada por aí. E você precisa se esforçar para que você não seja uma delas, tá? É o que a Bíblia diz. Aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Talvez você está aí vivendo sua vida, você de fato não quer saber da vida de ninguém, você está muito ocupado com sua vida e está feliz, graças a Deus. Porém, em algum momento da sua vida, se você se frustrar, né? E se decepcionando, se você não renovar o seu coração somente em Deus, você pode se tornar uma dessas pessoas. Pessoas que vivem para ser plateia da vida dos outros. Pessoas que vivem para ficar prestando atenção no que os outros estão fazendo, estão deixando de fazer, se incomodando demais com a vida dos outros, deixando de prestar atenção na sua vida. Porque se você continuar da forma como está esse ano 2026, você não vai mudar. Você não vai crescer. Nem em 2027, nem em 2028 e em diante, sabe? Porque é uma escolha sua. 2026 não mudou porque virou o ano, sabe? Que algumas pessoas acham que, virou o ano. Pronto, agora tudo novo vai acontecer. Não, mas você está se abrindo para o novo. Você está permitindo uma mentalidade nova, né? Porque a mentalidade nova é o que faz as coisas de fato acontecerem. Então, enquanto você não se abrir para o novo, enquanto você não mudar a sua mentalidade para o novo, o seu ano 2026 vai ser a mesma coisa que foi 2025, a mesma coisa que foi 2026. Nada vai ter mudado na sua vida. Então, gente, não é sobre o ano que vira. É sobre a sua postura. É sobre o que você decide fazer com o seu ano, sabe? Decida ser uma pessoa produtiva. Decida ser uma pessoa empática. Decida olhar para você e cuidar de você, se no caso você é uma pessoa que olha demais para os outros, que pensa demais nos outros, você pensa no bem-estar de todas as pessoas. Eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar, porque eu não quero ferir fulano. Tá, mas essa pessoa fulano não pensa duas vezes em ferir você. Você quer manter mesmo essa pessoa por perto na sua vida no ano 2026? Sabe, você quer jogar pérolas aos porcos muitas vezes, trazendo uma boa palavra, trazendo um bom conselho e a pessoa jogando fora, você trazendo o melhor da sua amizade, da sua presença na vida de alguém e a pessoa jogando fora, como se fosse nada, desprezando a sua existência, desprezando a sua presença. Eu vi um vídeo que tem compartilhado nas redes sociais de uma menina sendo completamente abusiva, sabe, com uma amiga dela. E ela tava lá, como se fosse em tom de brincadeira, e deu um tapa, foi um murro aqui nessa parte do pescoço, aqui atrás do pescoço da menina. E a menina ficou em choque, sabe? A menina ficou parada assim, ó, sabe? Sem saber o que fazer, porque pegou ela de surpresa. E aí, quem vê, né, ainda pode querer justificar, claro, porque sempre tem aquelas pessoas que justificam as coisas, né? Aí diz, foi só uma brincadeira. Mas, gente, uma brincadeira que pode machucar, uma brincadeira que pode ferir gravemente, porque essa área aqui do pescoço, a área da nuca, é uma área muito perigosa. Tem gente que leva pancada na nuca, desmaia ou até morre, sabe? Então, não é uma brincadeira qualquer. E aí tem muita gente que pode, né, querer justificar, dizer que foi só uma brincadeirinha, que uma coisa... Gente, isso não é brincadeira que faça, sabe? E até pra você brincar, você tem que saber como você vai brincar, se essa brincadeira vai machucar, se você tem liberdade suficiente, porque às vezes você quer tirar uma brincadeira com uma pessoa que você não tem intimidade, sabe? Tem pessoas que é totalmente sem noção nesse quesito, né? Se aproxima de alguém, não tem intimidade com essa pessoa e quer chegar fazendo brincadeira, quer chegar, nem sabe se a pessoa tá no clima ali de brincar, nem sabe como é que tá o dia da pessoa, tudo isso, sabe, gente? Toda essa percepção de ambiente, de com quem você faz determinada brincadeira, tudo isso tem que ser pensado, sabe? Então, gente, tem pessoas que elas são assim, sabe? Elas são amarguradas, elas são tristes e querem que você seja mais uma. E já teve momentos, claro, que pessoas assim fizeram comentários, falaram coisas que eu me abalei, que eu desisti. E hoje em dia eu fico pensando, o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei dando importância pra gente que no final das contas queria me destruir, pra gente que no final das contas não queria me ver crescer, queria que eu ficasse fraca cada vez mais, emocionalmente e espiritualmente. Daí eu entendi que eu precisava me levantar, porque ninguém ia me ajudar a me levantar, a me erguer, a não ser Deus, né? Então, lógico, eu busquei a Deus, Deus me deu força para me reerguer, mas no fundo a escolha de me reerguer é minha. A escolha é minha se eu quero reconstruir a minha vida, se eu quero mudar os meus pensamentos, se eu quero de fato entender como as coisas funcionam, gente. Porque por mais que a gente não concorde com algumas coisas que acontecem no mundo, o mundo tem, sabe, leis espirituais, o mundo tem situações que a gente precisa se adaptar para que a gente possa sobreviver. Então não adianta a gente querer idealizar um mundo ideal, idealizar um mundo ideal, nossa, foi bem redundante o que eu falei, né? Mas enfim, querer idealizar o mundo que a gente criou na nossa cabeça, sabe? Porque é o mundo que está na nossa cabeça, não vai existir na realidade. Então,
A gente precisa aprender a deixar de lado as nossas expectativas sobre como as coisas funcionam, como os relacionamentos funcionam. Antes eu era muito indignada com isso, gente, vocês não imaginam. Eu era muito indignada como as coisas funcionavam. Ah, que isso não é justo. Porque tem pessoas que, tipo, são muito ruins, muito ruins. E tem sorte em relacionamento. Vocês já viram isso? Pessoas que têm sorte, não só em relacionamento amoroso que eu falo aqui, mas em amizade, em relacionamento familiar. Tem gente que tem um pai e uma mãe incrível, tem amigos incríveis, parceiro incrível e tudo mais, e simplesmente despreza. E simplesmente joga fora a oportunidade que Deus está dando, sabe? E enquanto isso, tem pessoas que dariam de tudo, sabe? Para ter um bom cônjuge, para ter um bom amigo, para ter bons pais. E tem pessoas que têm essa oportunidade e não valorizam. E tratam mal, né? E eu fico pensando, essas pessoas de fato, elas não têm noção da vida. Elas não têm noção de como as coisas funcionam, da sorte que é ter, que eu não acho que é sorte, eu acho que tem um dedo de Deus. Para cada coisa boa que acontece na nossa vida, eu acho que tem um dedo de Deus, né? Por eu acreditar em Deus, eu acredito isso. Mas essas pessoas, se elas saíssem um pouco da bolha, talvez, que elas vivem, e vissem a realidade, elas talvez valorizariam muito mais as pessoas que elas têm na vida delas e que dá valor a elas, sabe? Porque, gente, a maioria das pessoas, deixa eu falar a verdade aqui pra vocês, elas não querem te ver bem. Tem muita gente que finge, tá? E finge muito bem, que quer ver o seu bem, que quer ver você crescer, quer ver o seu melhor, mas essas pessoas não querem. Tem muita gente torcendo secretamente para que você desista, para que você não tenha ânimo para nada. Tem muita gente torcendo secretamente para que você largue tudo, para que você deixe de ser quem você é, para que você abandone a sua essência, sabe? Vocês não imaginam quantas pessoas existem assim. E eu não tô dizendo isso para fazer medo a vocês e tudo mais, eu tô dizendo isso como uma forma de alerta. Porque tem pessoas que dormem para a própria vida. E se não chegar alguém e acordarem elas sobre a vida delas, sobre as decisões que elas precisam tomar, elas vão continuar sendo negligentes com a própria vida, vão continuar tomando decisões erradas, vão continuar não percebendo as armadilhas sociais que existem, porque sim, gente, existe muita armadilha social de pessoas que nos enredam, né, com seus laços, com laços de palavras, de manipulações, e a gente vai ali com toda a inocência, com toda a perspectiva de que algo vai acontecer, e quando a gente vê, a gente caiu numa armadilha. Então é por isso que a gente precisa observar bem as pessoas que a gente traz para perto, observar bem aquilo que a gente resolve compartilhar com as pessoas também é muito importante. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, um beijo.